nos é dado. We glorify your name. Glorificamos o teu nome. In the name of our Lord Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Hallelujah. All right, you may have your seats. Podem sentar. Hallelujah. I want to share quickly with you something so beautiful from the Word. Quero partilhar convosco rapidamente algo muito bonito da palavra. Glory to God. And quickly, 3 important life principles. 3 princípios de vida importantes. 3 important life principles. 3 princípios de vida I importantes. hope that's, and through this, it's going to be short, but the Lord will grant you understanding to function in them. Será curto, mas creio que o Senhor vai vos dar entendimento de operar neles. Okay, Genesis chapter 1, we're gonna Gênesis read 1, verse 3. versículo 3. It says, and God said, let there be light, and there was light. Hallelujah. E disse Deus que haja luz e houve luz. He said, there was light. Ele diz que houve luz. John chapter 1. João 1. We're going to read quickly. Let's read from verse 1 to 5. Vamos rapidamente ler do versículo 1 ao versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glory to God. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. He says, in him was what? Life. And the life was the light of man. Diz que Hallelujah. nele estava o quê? A vida, e a vida era a luz dos homens. And the light shines in the darkness, and darkness comprehended it not. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. What does that tell you O que isso te mostra? about God's word? Palavra de Deus. It is that proceeds from God to bring forth. É aquilo que procede de Deus para trazer. And the light of God reveals the life and the attributes of God. E a luz de Deus revela a vida e os atributos de Deus. When light casts upon anything, it describes it. Quando a luz resplandece sobre qualquer coisa, ela descreve a coisa. 3 important principles, and we're going to look at them. You know, a 3 man of princípios God has importantes spoken que vamos once estudar. on this. It was so beautiful here in that meeting. O homem de Deus falou sobre isso e foi muito bonito ouvir nesse encontro. And this important principle is the principle of light, the principle of truth, and the principle of the seed. O princípio da luz, o princípio da verdade e o princípio da semente. So the light of God is that which brings forth the realities of God to be manifest. Então a luz de Deus é aquilo que faz com que as realidades de Deus se manifestem. If you're going to describe a thing, for example, the color, when the light casts upon it, it describes that thing. Doesn't matter what the original color is. Por exemplo, quando você quer descrever uma coisa, quando uma certa luz irradia sobre a coisa, ela descreve aquela coisa independentemente da cor original da coisa. It casts upon that thing its reality. Ela irradia sobre aquela coisa a sua própria realidade. If the blue light were to shine on this paper, suddenly, when you look at it, it describes it as blue. Se uma luz azul, por exemplo, brilhasse sobre ou resplandecesse sobre o papel ia parecer azul. And so long as you walk in the presence of that light, this paper will always remain blue. E enquanto você estiver na presença daquela luz, o mesmo papel vai sempre ser azul. Is someone here? Você está aqui? The first thing, isn't it amazing that when God will recreate the world, the first thing he did was what? To bring forth light. Quando Deus quis recriar o mundo, a primeira coisa que ele fez foi trazer luz. It's the first thing.
If there will be transformation in anyone's life, it's going to begin with light. Essa é a primeira coisa. Se a vida de alguém tiver que ser transformada, vai começar sempre com luz. What did the Bible say? He said, the entrance of thy words does what? Giveth what? Light, and gives understanding to the simple. It is where change and transformation begins with God. O que a Bíblia diz? Diz que a entrada das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. É o começo da transformação com Deus. He said, God, who called lights, right? Commanded light. Commanded light to come out of darkness. He's the one that has shined in our hearts to give the knowledge of the glory of our Lord Jesus, great knowledge of his glory in the face of our Lord Jesus. Hallelujah. Ele diz que Deus que comandou que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu também em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória do Senhor na face de Jesus Cristo. Yeah, I was reading 2 Corinthians 4 verse 6. Estava a citar 2 Coríntios 4, versículo 6. The God who commanded light to shine out of darkness. Deus que comandou que das shined in trevas our resplandecesse a hearts luz é quem resplandeceu to nos give the corações light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus para a Christ. iluminação do conhecimento da glória de Deus na Light face de is the Jesus first Cristo. thing before transformation or change would happen. A luz é a primeira coisa antes da transformação Because ou a it mudança reveals, ocorrerem. it illuminates to bring forth a new reality. Porque revela, ilumina para trazer uma nova realidade. Light is necessary for direction. É necessário luz para que haja direção. What did David say? Your word is lamp unto my feet and light to my paths. O que David disse? Lâmpada para os meus pés e luz que ilumina os See, meus there are caminhos é a many tua trying to palavra. change their lives and they wonder why they have tried the past 5 years, 10 years and nothing is working because nothing will change until there is light. Há muitos que estão a tentar mudar as suas vidas. Se perguntam por que nos últimos 10, 20 anos nada está a acontecer. Porque nada vai mudar até haver luz. It's not a new job that will change everything. Não é um novo emprego que vai mudar tudo. It's not a husband, a marriage, a wife that will change everything. Não é um casamento, um marido ou uma It's esposa que not vai the mudar next tudo. contract that will change everything. Nem é o próximo contrato que vai People mudar tudo. always have those misconceptions about life As pessoas sempre têm esse maus entendimentos sobre a vida. until there is light. There will always be darkness. Até que haja luz, sempre haverá treva. What is darkness? O que é treva? What is darkness? O que é treva? Darkness is what you have when there is no light. Treva é o que resta quando You não há must luz. understand that. Entenda isso. The moment light is missing, darkness will be present. No momento que faltar luz, haverá treva. It's like when heat is absent, cold is what you get. Exatamente como quando não há calor, o que resta é frio. Are you there? Thank you, Lord Jesus. And God himself is light. E Deus é luz. God himself is light. Deus é luz. Are you there? So where are you now? Então, onde é que tu estás? Onde é que tu te encontras? Where do you desire to be? Onde é que tu desejas estar? It begins with light. Começa com a luz. Always think in this manner. Sempre pense If assim. light is missing, the experience cannot begin Se of faltar that which is luz, desired. a experiência daquilo que se deseja não tem como iniciar. All things begin with light. Todas as coisas começam com luz. Is someone here? Glory to God. Ephesians chapter 1 verse 17. Efésios capítulo 1, versículo As Paul 17. prayed for them, he said that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Paul prayed for them that their understanding be flooded with what? Light. Hallelujah. Ele diz para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele orou para que os olhos do seu entendimento fossem inundados de luz. If God wants you well, and we know he does, that reality is transmitted by his light.
Quando Deus quer te ver bem, e nós sabemos que Ele quer, essa realidade é transmitida pela So sua luz. until the word of God transmits and enlightens your mind, you will not be able to function in that reality. Então, até que a palavra de Deus ilumine a tua mente, tu não serás capaz de operar nessa realidade. Anytime you want to change a thing, think of light. Sempre que tu quiseres mudar algo, pensa primeiro na luz. Nothing would have, no experience will be sustained if it's not founded on light. Nenhuma experiência pode ser sustentada se não for fundada na luz. Whereas the light of God's wisdom, the light of knowledge, the light of understanding, the light of counsel, Seja through a the luz word, da it must sabedoria, begin and find its foundation in light. seja a luz da sabedoria de Deus, a luz do entendimento, a luz do conselho, tem que ser fundado e começar na luz. That's why people's lives sometimes are like this. É por isso que por vezes as vidas das pessoas estão cheias de altos They are e baixos. seeking experiences that do not begin with light. Estão em busca de experiências que não começam com You think luz. if I talk to my uncle, everything will change. Acham que não, se eu falar com meu tio tudo vai mudar. If they will accept my, what do you call it, my application, everything will change. Ou se aceitar a minha candidatura tudo vai mudar. And they wonder why life never changes. E se perguntam por que que a vida nunca muda. Begins with light. Tudo começa com And the luz. second principle, truth. Are you there? Princípio truth. número 2, verdade. Truth is the revelation of reality. A verdade é a revelação da realidade. And that's something that Jesus said. He said, I'm the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Truth means reality. Verdade significa realidade. It is so different from what facts are. É muito diferente de factos. Things you observe with your eyes are facts. As coisas que você consegue ver com os seus olhos são factos. Because that's the information that your eyes could process, that your ears hear, that your, what do you say, what else? Whatever it is, your senses could appreciate, what you could touch, what you could feel. Porque é a informação que os teus olhos conseguiram processar, que os teus ouvidos conseguiram captar, que todos os teus sentidos conseguiram discernir, que você conseguiu tocar, conseguiu cheirar. It's important to understand that facts are different from truths. Mas é importante você compreender que os factos são They're diferentes da different from verdade. truths. They're not necessarily the truths. Não são necessariamente a verdade. Facts are the things you experience based on your senses. Factos são as coisas que você experimenta ou vive de acordo com os seus sentidos. Reality, which is truth, is what God says it is. Mas a realidade, que é a verdade, é aquilo que Deus diz que a coisa é. It tells you the state of things from God's perspective. Who is the creator? Te diz o estado das coisas da perspectiva de Deus, que é o Criador. Don't live your life based on people's opinions. Não viva com base na opinião dos I'll read you a outros. scripture. John chapter 18, verse 37. João 18, versículo 37. And Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered and says, that thou sayest that I'm a king. He says, To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Hallelujah. He said, Disse-lhe- Everyone who is of the truth hears my voice. Hallelujah. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. You see, truth helps you to begin to experience what God has said. A verdade ajuda você a começar a viver aquilo que Deus disse. Hallelujah. Truth is now when a man has an experiential knowledge and begins to function in the light that has revealed. That's what truth is about. A verdade é quando a pessoa começa a ter um conhecimento experimental e começa a operar na luz daquilo que é revelado. The Word of God isn't going to be your experience if it remains in the book. A palavra de Deus não vai ser a tua experiência se ela estiver apenas no livro. It's got to go beyond the book Tem de estar, and tem get de ir into além the do livro. hearts
and come out of your mouth é entrar no teu coração e sair da tua as a boca conviction of what you have accepted. em convicção daquilo que você aceitou. The Bible said, with the heart, man believes to righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. A Bíblia That diz means there's a relationship you must have with truth que com o to coração become your experience. o homem crê para a justificação e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, há um relacionamento que você deve ter com a verdade para poder crer. Don't keep looking at the facts. Não fique a olhar para os factos. Don't keep judging your eyes with what you can see. Não fique a julgar os seus olhos com base, a sua vida com You've base no got que to você judge vê. it based on what God's light has revealed. Você deve julgar a sua vida com base na revelação que a luz de Deus dá. Let's look at the scripture. 1 John chapter 1. 1 João capítulo 1. You know, Jesus said something. Anyone who's of the truth hears my voice. You know what that means? You know, he was talking to Pilate. E Jesus diz aqui, que ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele está a falar com Pilato. There are certain explanations that may sound foolish to the man who's not in truth, who's not been conceived in truth. Há certas explicações que podem parecer tolice para a pessoa que não foi So concebida what na are they talking verdade. about? Light, truth. What does all this mean? O que significa tudo isso? Luz, verdade. What I know is what I can see. Eu entendo aquilo que eu vejo. He said, they that are of the truth are the ones that hear my voice. Ele diz que os que são da verdade ouvem a minha voz. Praise the Lord. Let's read from verse 5. Versículo 5. He said, this then is the message which you've heard of him and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. And if we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. I want you to see how it introduces truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleansed us from all sin. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Yes. He says God is light. Ele diz que Deus é luz. In him there's no darkness at all. Nele não há treva nenhuma. There's no darkness. Não há Like I treva. told you, darkness is the absence of light. Tá como eu disse que as trevas são a ausência de He luz. says God is light. Ele In diz que him Deus é there's no luz. darkness. E nele não há He now trevas. said, if we say we have fellowship with him. So that means truth is about fellowship with God in his light. E depois ele diz que se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, verdade tem a ver com comunhão com Deus na sua luz. It means living God's reality. Significa viver a realidade de Deus. If God calls you blessed, you have no right to call yourself cursed. Se Deus te chama de abençoado, tu não tens direito de se chamar de amaldiçoado. You function in that light, and that becomes the truth, because that is the reality that the light transmits for you. Tu operas nessa luz e isso se torna a verdade, porque essa é a realidade que a luz te transmite. And Jesus said, I came to bear witness to the truth. He proved it. E Jesus disse que eu vim para dar testemunho da verdade, e ele He provou proved isso. it. That the things which God said is what is the true reality. Que aquilo que Deus disse é a verdadeira realidade. When they read in the temple, he said to them, this day the scripture is fulfilled in your hearing. He was doing what? He was bearing witness that whatever God said is. Ele leu a escritura no templo e disse para eles que neste dia essa escritura se cumpre aos vossos ouvidos. Estava a dizer a eles que aquilo que Deus disse que é, realmente é. Hallelujah. He was the proof of it. Ele era a prova And so disso. now, let's go back to John. He said, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, he says, we lie and do what? Do not the truth. That means do not function in the truth. Ele diz que se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, não operamos segundo a verdade.
What does that mean? O que isso significa? The moment you're thinking, the moment your words, your heart does not function in God's light, you are living a lie. No momento que o teu pensamento, que as tuas palavras, teu coração não pensam segundo a palavra de Deus, você está a ver uma mentira. We don't have joy because something happened in our lives. We have joy because it was introduced in our spirit by the instructions of the word. Nós não temos alegria porque algo aconteceu nas nossas vidas. Temos alegria porque foi introduzida aos nossos espíritos pela instrução da palavra. Victory is not experienced only when it happens outside. It is introduced to our spirit by the what? By the word. A vitória não acontece só quando é vista externamente. Ela é apresentada aos nossos espíritos pela palavra. You see, that's how you walk in the light. É assim que se anda na That's how luz. you walk in the reality of truth. É assim que se anda na realidade da Is that verdade. what God said is what is for your life. Que aquilo que Deus diz é a verdade, é a realidade da tua vida. So he said, but if we walk in the light, as God is in the light, because that's where you find God. Don't try to find God in your pains. Don't try to find God in poverty. Don't try to find God in the difficult times. He will not be there. Então ele diz que se nós andarmos na luz, está como ele na luz está, porque é onde Deus está. Deus está na luz. Não tenta achar Deus na tua dificuldade. Não tenta achar Deus na tua dor. Não tenta achar Deus na tua pobreza, porque ele não está aí. He's not there. He won't find you there. What did the Bible say? He said, God dwells in a light which no man can approach unto. That's where he dwells. He dwells in the place of his light. O que a Bíblia diz? Diz que Deus habita em luz que nenhum homem pode ver ou aproximar. É onde ele vive, na luz So, dele. if a man is in a problem and is there saying, "Oh Lord, look at me. Don't let my enemies say where's your God?" And you are there and you are lamenting, "Oh God, please help me. Have mercy on me." You will not find him there. Então, se a pessoa tem um problema, está a dizer, oh Deus, ajuda-me. Não permita que os meus inimigos perguntem onde está teu Deus. Oh, Deus me salva. Não vais encontrar You'll not Deus find him aí. there. You could pray that prayer and die in that situation. Você pode fazer essa oração e morrer nessa situação. Some people have become unbelievers because of that. Algumas They pessoas say, voltaram how atrás can na fé por God be causa this disso. wicked? When my child was suffering, I called to God and said, "Don't let him die. Please, God," and I begged, and the child died. I'm not going to serve God with my life because he's not there. You're not going to find him there. Ah, como é que Deus pode ser tão mau? Quando meu filho estava doente, eu orei, eu implorei a ele, oh Deus, por favor, não deixa meu filho morrer. E meu filho morreu, eu não vou mais servir a Deus. Porque você não vai encontrar Deus assim. Because that's not the light. Porque essa não é The a light luz. is what his word said. A luz é aquilo que a palavra de Deus The Bible diz. says, without faith, it is impossible to please God. What does that mean? It's impossible to get his attention. God is not aware. A Bíblia diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, é impossível chamar a just atenção de Deus. Look at the statement. It is impossible to please Veja God. bem a That means frase. it's impossible to get his good attention. É impossível agradar a Deus. Em outras palavras, é impossível chamar a atenção And hey, dele. don't confuse faith with shouting when you're praying. Não confunda a fé com gritaria quando você está a orar. Faith is a walk in the light. Fé é uma caminhada That's na what faith luz. It's the reason there's a way we pray. É por When we isso que pray, existe uma forma de orar. We pray in thanksgiving because God is not doing anything. He has done. The Bible says all the promises are what? In Christ Jesus are what? Yes and and amen is spoken by us. So when we pray a prayer of thanksgiving. Thank you, Lord, for your word said. Hallelujah. É por isso que quando nós oramos em ação de graças, em gratidão. A Bíblia diz porque todas as promessas de Deus em Cristo Jesus são sim e amém. Então nós dizemos obrigado, Senhor, porque isto e aquilo. We affirm is another thing we do. We make affirmations. A outra coisa que a gente faz é We afirmações. say what he has said. You Dizemos see how we aquilo que Deus function diz. tonight. He has said, "I will never leave you nor forsake you, so that you may boldly say, the Lord is my helper." I'm repeating what he has said. I am Porquanto- affirming that that's my place, regardless of what I'm experiencing. Porquanto ele disse,
Não te deixarei nem te desampararei. Para que possamos ousadamente dizer: o Senhor é meu ajudador. Eu estou a falar de acordo com aquilo que ele diz. Then faith must have a voice. We make declarations. E a fé precisa ter uma You see, voz. we make Fazemos declarações. With the mouth, confession is made unto salvation. Com a boca se faz confissão para a salvação. I begin to now say it out. Standing in the place of God's truth, I give it voice in my world. Hallelujah. What he has said is, I declare it. I declare it to my circumstances. He that will say unto this mountain, be thou removed, and shall not doubt in his heart, but believe that the things which he confesses, which he says, shall come to pass. He shall have, possess what he says. Eu começo já a dar voz àquilo que eu acredito. Começo a dar voz a isso. Ele diz que aquele que disser a este monte, remove daqui para acolá, e não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que diz, ele diz, terá o que disser. Can you see? That's what you do. É o que você deve fazer. It's not to cry. Não é It doesn't chorar. get God's attention. It's not to be anxious. Doesn't get his attention. Chorar, ficar ansioso, não chama a atenção de You Deus. do this, that's where God dwells. Quando você faz isso, é aí que você encontra Because he Deus. dwells in his light. Porque ele vive na luz dele. Hey, come on. Do you understand? Você compreende? Truth is supposed to be your consciousness. É suposto que a verdade seja a tua consciência. It's the reason you don't function in doubt. You don't function in fear. Because those things are a consciousness. You have never cut out doubt before. Fear, I don't know if anybody has seen fear physically. No, it's a consciousness. É por isso que você não pode operar com dúvida ou com medo, porque essas coisas são uma consciência, não é algo físico, tangível. Eu não sei se alguém aqui já viu ou pegou medo ou dúvida. É uma consciência. You see, fear is transmitted. O medo é transmitido. It may be by words spoken to you. Pode ser transmitido By pelas thoughts palavras que spoken você to you. fala, pelos And pensamentos que creates você a tem. condition in your spirits of E anxiety. criam uma condição de ansiedade no teu espírito. So also truth is transmitted. A verdade também é transmitida. It's transmitted by light. Transmitida pela luz. Fear and doubt is transmitted by darkness. O medo e a dúvida são transmitidos pelas You don't have trevas. fear of what you don't have information about. Você não tem medo de algo que você não sabe que existe. Come on, are you there? What you do not know, you do not fear. Oh, there are those that also have fear of the unknown. You see? Você não tem medo daquilo que Fear of você the não, unknown. não conhece, apesar de que há aqueles que dizem que tem medo do I mean, people desconhecido. could just worry for nothing. Pessoas que só se preocupam sem base. I'm just worried. What are you worried about? I don't know. I don't know. Eu estou preocupado. Estás preocupado com o que? Nem I sei, cannot sabe? sleep. I don't know. Many thoughts. Não sei, são muitas coisas. Fear of the unknown. Medo do desconhecido. The devil knows there are such people like that. So he has also demons of the unknown O diabo sabe que existem pessoas assim. Então ele também prepara os demônios do that desconhecido. make people worried for nothing. Que deixam as pessoas Okay. preocupadas por Hallelujah. nada. And now, the principle of the seed. E número Hallelujah. 3, o princípio da Do you know semente. also that the word is seed? Sabe que a palavra também é semente. But then there's also seed. Let me tell you, seed is the principle for continuity. Semente é o princípio da continuidade. It's a very powerful principle in the word É um for us princípio to live. muito poderoso na palavra. Seed is a life principle of anything. É o princípio de vida de Did you todas as notice coisas. in the Bible? Everything God created has a seed. Tudo que Deus Everything. criou tem uma semente. Everything had a source. Tudo tem uma fonte. When God would create the fish, he spoke to the water. Quando Deus quis criar os peixes, They ele falou came com from a his água. word. Eles vieram And the da palavra dele. environment was water. E o ambiente era água. Everything had a seed. Tudo tem He uma created semente. every plant and they had the seed of their own. Ele criou todas as plantas e nelas a sua For própria a man semente. to be born, a seed must be planted. Para que uma pessoa nasça, uma semente deve ser For a man to plantada. be born again, a seed must be planted. Para que a pessoa nasça de novo, uma semente deve ser plantada. Seed is the principle for continuity. A semente é o princípio da Listen to continuidade. me now. In every experience, look for your seed Escuta agora, em todas as experiências, procure sua for semente. continuity. Semente de continuidade. It is a principle for life. É o princípio de For vida. anything to remain, you must ensure to preserve the seed. Se você quer que algo permaneça, você deve preservar a In every semente. harvest, there's a seed. Em todas as colheitas, há semente. When you consume the harvest and the seed, what happens? The whole process comes to termination. Quando você come a colheita e come também a semente, o que acontece? É o fim do Because the processo. seed retains the capacity to reproduce
the experience. Porque a semente tem em si a capacidade de reproduzir a experiência. Every experience you're having began with a seed. Toda a experiência que você tem agora começou com uma If semente. you are sad, it began with a seed. Se você está triste, começou If com you uma are in semente. victory, it began with a seed. Se você está em vitória, If you have começou com uma plenty, semente. it began with a seed. Se você está em If abundância, you're in começou com uma lack, it semente. began with a seed. Se você está a viver em escassez, Perhaps começou a com uma seed semente. that was not planted or a seed that was destroyed or eaten. Ou uma semente que não foi semeada, ou uma semente que foi comida ou destruída. It's a principle of life. É o princípio da vida. You've got to look now and tell yourself, what do I want to experience? What is the requisite seed for this experience? Você deve olhar para si mesmo e dizer, o que eu quero viver? Qual é a semente necessária para esta experiência? Everything proceeds from a seed. Tudo provém de uma semente. Is someone here? There's knowledge that you have now that if you invest to have now would ensure an abundance tomorrow. That tomorrow in that abundance, there is a seed in that abundance that will ensure that that abundance is sustained. Há um conhecimento que se você investir hoje em ter, você vai garantir abundância amanhã. Nesse amanhã, nessa abundância, haverá também uma semente para garantir continuidade da There is abundância. no harvest without a seed. Não existe colheita sem Let's semente. read Genesis 8 verse 22. Gênesis 8, versículo Quickly, 22. read it. I want to quickly wrap up, right? Gênesis 8, versículo 22, o Senhor disse que enquanto a terra permanecer, sementeira e colheita, frio e calor, inverno e verão não cessarão. Did you see that? It says seed time and harvest. It didn't say harvest time. The seed determines the harvest. It says seed time and harvest. Then cold and heat and the rest. It is part of the major seasons of life. Shall not cease. Ele disse sementeira e colheita, não disse sementeira e tempo de colheita, porque a semente é que determina a No, I said colheita. seed time. Sementeira. Is that what it's called? Yes, Seed it's, time. it's the time to sow. The time to sementeira. sow. It didn't say the harvest time. Então, ele diz sementeira, que é o tempo de semear, não disse tempo de colheita. The seed determines the harvest. Porque a If there is semente- no seed, there will be no harvest. É que determina a colheita. Se não There's a houver time semente, to não sow. haverá colheita. There was a woman. Elijah was doing okay. You see, sometimes when God wants to bless you, He will create an opportunity for you to be able to sow a seed. Às vezes, quando Deus quer te abençoar, Ele cria uma oportunidade para você poder semear. Elijah. Because why? Experiences cannot begin without a seed. Por quê? Porque as experiências não têm como começar sem uma semente. Someone is in this service because you require the word that I'm speaking now to create the tomorrow you desire. Without it, it will never happen. A seed must be planted. Você está aqui neste culto porque você precisa das palavras que eu estou a dizer agora para o amanhã que você deseja. Sem uma semente não vai God acontecer. wanted to bless a woman in Zarephath. She was coming to her last buck with her little kid. Soon enough, there was famine in the land, and she was coming to her very last. Deus quis abençoar a viúva de Zarafá, que ela estava já a chegar na sua última refeição para ela e para o seu filho. E a fome estava lá. He created a need Deus criou uma necessidade. and told Elijah, head on to Zarephath. I have commanded a widow woman there to feed you. Did you hear the word of the Lord? I've commanded the widow woman to feed you. Because it's a principle. If you want to be blessed, this is what you must do. He said, I've commanded the widow woman to feed you. And he E went. Deus diz a Elias para sair de onde ele estava, ir a Zarafá, porque ele diz que eu comandei uma viúva para ali te alimentar. And she came there. The woman was not aware. Because she said, what I have is my last to feed my son, and we're done. E quando Elias chegou, a mulher não sabia que foi comandada por Deus. Ela disse, o que eu tenho é a última Where refeição. did God command the woman? Onde é que Deus comandou a mulher? What we read on the board is a universal law. O que vimos, o versículo que vimos é uma lei universal. Are you there? Seed time and harvest shall not cease. Sementeira e colheita That não was the cessarão. command. God didn't have to talk to the woman. It Deus was não a teve que falar com a universal mulher. law for anyone who operates in the earth. É uma lei universal para qualquer pessoa que opera na terra. So when the woman told Elijah, I have nothing. I only have this, what did they say? A little flour Flower. and oil And to oil. make and then me and my son will die. And Elijah said, because Elijah knew of the principle, he said, go
and make for me first. And this is the word of the Lord. The cruse of oil shall not fail until the day the rain comes upon the earth. E quando Elias chegou lá, ela não tinha nada. Ela disse ao profeta que não tenho nada, senão um pouquinho de trigo e de óleo para fazer um pouco de bolo e eu e meu filho comermos e morrermos. E Elias, que conhecia o princípio, disse a ela, faça para mim primeiro. E depois ele disse a ela que a fonte de óleo não cessará até o dia que cair chuva sobre a terra. Why did Elijah tell her that? Is to teach her how to sow a seed. You don't sow a seed conscious of the need. You sow a seed seeing the harvest in the seed. Por que Elias fez isso? Por que ele disse isso? Para lhe ensinar como é que semeia. Você não semeia ciente da necessidade. Você semeia a pensar na colheita. When a farmer sows a seed, he doesn't say, my seed, my things are finished. No. When he sows a seed, he's sowing it because he's conscious and can see the harvest. Quando um agricultor semeia, ele não está a pensar, agora que semeei já não tenho nada. Ele está a pensar na colheita. Ele está a ver a colheita que há de vir. Yes. That's how to sow a seed. É assim que If se you're not semeia. conscious of the harvest, you have no faith in the seed. Se você não estiver ciente da colheita, você não terá fé na semente. It's a negation of that law. Você está a They go rejeitar a together. lei. Seed time and harvest shall not cease. Andam juntos, When sementeira the seed e colheita. is sown, there's a consciousness and faith of the harvest. Quando a semente é lançada, tem que haver That's why uma when consciência Paul de told them, fé he na that sows colheita. sparingly shall reap sparingly, he that sows bountifully shall reap bountifully. And God is able to make all grace abound to you, toward you. That at all times, having all you desire, you will abound to every good work. When the seed is released, the man must look at God, who is able to supply the grace and the abundance. É por isso que a Bíblia te diz que aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E aquele que muito semeia, também muito ceifará. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Quando a pessoa lança a semente, deve estar a pensar na colheita. Glory to God. Hallelujah. Are you there? Estão aqui? Are you there? You know, I'm going to stop at this point because I just remembered we had something at 12. I think we should make arrangements to use the other facility. Thank you, Lord Jesus. And these are the 3 important life principles. Esses são os 3 princípios de vida importantes. The principle of light. Lembre-se do The princípio da luz, principle of truth. o princípio da verdade. Light reveals the luz reality revela of God. a realidade de Deus. Truth is the reality we must fellowship with in the Word. A verdade é a realidade com a qual devemos comungar na Seed palavra. is a life principle that ensures continuity and reproduction of reality. E a semente é o princípio de vida que garante important. continuidade e reprodução da realidade. So when God creates an opportunity, for example, in the things you do in God's house, He creates an opportunity, immediately relate it with your harvests. Então, quando Deus cria uma oportunidade, por exemplo, nas coisas que você faz na casa de Deus, imediatamente relaciona isso com a tua There are realidade. different kinds of seeds. Important things that they are seed. Há vários tipos de semente, o que importa é que são sementes. They are seeds of love. They are financial seeds. Há sementes de amor, há They are sementes seeds of financeiras, knowledge in the Word. They are sementes de seeds of conhecimento, wisdom. sementes de sabedoria. You've got to only understand the seed, but it's what ensures continuity. Você deve compreender a semente, mas é isso que garante When you continuidade. come to lack, a seed time was missing. Quando você entra em escassez, significa que faltou tempo de colheita, Glory de to sementeira. I need to thank God where you are. Eu quero que você agradeça a Worship. Deus onde você está. Give Him praise. Adore a Ele. Thank you, Lord Jesus. And I pray for someone here who wants to come to Jesus today. Eu oro por você que quer dar a sua vida a Jesus hoje. Place your right hand on your chest and pray with me. Coloque sua mão direita no seu peito e ore comigo. Say, Father, Lord, Diga, Pai e Senhor, thank you for the truth of your word. obrigado pela verdade da tua I palavra. receive with all my heart. Eu recebo com todo o meu And I coração. confess Eu confesso, Jesus is Lord of my life. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus is my Savior. meu Salvador, By faith in His name, e pela fé no I seu nome, receive the remission of sins for my soul. recebo a remissão de I pecados, receive eternal life into my recebo a vida spirit. eterna no meu espírito. And I am born again. E eu nasço de A novo. child of God from this day forward. Sou filho de Deus a partir de hoje. Thank you, Lord Jesus, Obrigado, Senhor for Jesus, saving my soul. por salvar a minha For I alma. am born again Eu nasço de novo, into a new life in you. numa nova vida em Ti. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Amen. Amém. Hallelujah.